No passado, Garcia foi derrotado por Kiryu com um único soco, galera. E ao longo dos anos, vimos a evolução de Kibo até atingir e superar o nível de Kiryu, Seiko e até mesmo Sonou. Com a volta do G28, o clone de número 28 de Garcia, o mais forte de todas as versões, a gente acabou se perguntando o quão forte esse personagem teria que ser para bater de frente com o atual Kibo. O vídeo de dope de hoje começa com o tempo fechando e o sol se pondo. E ao ver Garcia matar Shoutaki, Kibo pensava: não há como entendermos uma máquina de combate sem mente. Ele não tem consciência. Kibo parava diante de Garcia e dizia: Garcia, desculpa te fazer esperar, mas vamos resolver isso. Parece que uma tempestade está se formando, então vamos acabar com isso logo. O céu começava a se fechar, trovões ecoavam e a cena cortava para Sonou, que pensava no seu quarto hospitalar do navio. Kibo e Garcia, então vocês finalmente vão lutar? Kiryu, você sabia que isso aconteceria comigo. Num flashback, Kiryu alertava: Sonou, se você for derrotado, isso significa que o Kishi é o único que pode lutar com o Garcia. Precisamos derrotar Garcia a qualquer custo. Sonou questionava: por que você quer tanto a morte do Garcia? Kiryu sorria e respondia: destruição e criação. A morte de Garcia traz à tona os vivos. O ciclo da vida, para aqueles que herdam o sangue do dragão, já começou. Sonou questionava: mas o que isso significa? O ciclo da vida. Kiryu respondia: você vai entender mais cedo ou mais tarde. Imagina, você simplesmente desaparecer deste mundo, sem nunca entender o que aconteceu com você. Um escravo da existência, usado, vagando por aí. Sonou absorvia aquelas palavras e voltávamos para o presente, onde a chuva começava a cair, e o Baishi dizia: eu queria ver essa luta. Quint alertava: é o confronto final entre os melhores dos melhores. Eu gostaria de fazer um espetáculo disso, mas o G28 não sente nada, apenas precisa cumprir sua missão de forma solene. Nós só precisamos matar o Kibo. Nessa hora, um trovão ecoava nos céus e Garcia aparecia na frente de Kibo. Em seguida, um direto chegava. Kibo desviava e batia de encontro, e o narrador alertava: de repente, golpes como projéteis de rifles em rajadas se cruzam. Garcia desviava e o narrador continuava dizendo: mesmo um arranhão é fatal. Um golpe limpo que atinge o centro é morte instantânea confirmada. Assustado, o secretário Baishi pensava: mas que potência é essa? Os sons dos impactos estão vindo até aqui e estão aumentando de intensidade. Por aqui, está rápido demais. Eu não consigo ver nada. Kibo nessa hora percebia uma mudança, se abaixava e desviava de um chute alto. Um vento forte passava cortando o ambiente chuvoso e o narrador dizia: Kibo desviou de um chute giratório letal por apenas alguns milímetros, como se não fosse nada. Tudo porque saiu do espaço de ataque de Garcia. A tempestade ficava mais forte e na sala de controle, o Baishi dizia: nós vamos descer para o convés. Está difícil enxergar daqui. Quint questionava: o quê? Mas está caindo uma tempestade lá fora. O Baishi dizia: eu quero ver essa luta de perto, onde eu possa sentir a respiração deles. O Dr. Quint alertava: mas isso é perigoso. O que pode acontecer? O Baishi amenizava: vamos lá, Dr. Quint. Está tudo sob controle. Eu sou protegido o tempo todo por uma unidade gerente dos serviços de segurança. Além de que, do alto, o petroleiro também está sendo monitorado por satélite. Até mesmo aqueles dois, eu posso eliminá-los do céu a qualquer momento, com uma simples ordem, um simples comando meu. Tenho uma equipe controlando tudo da China. Ninguém pode me tocar. Não apenas um país pequenininho como o Japão, mas até mesmo grandes Estados Unidos. O Dr. Quint absorvia aquelas palavras e a cena cortava para o combate, onde o narrador pontuava: essa luta é como matar na vida real. Subindo na tubulação, Ryusei tinha ângulo para ver e pensava: espera, isso é de outro nível. É sério, eu achei que ia lutar com essas pessoas? Mas o que é essa sensação estranha? É como se uma luta de outra dimensão estivesse acontecendo. Eu não acredito que eu quis lutar contra esses dois. Eu sei o meu lugar. Eu sei que eu tô longe do nível deles. Eu só não consigo aceitar isso graças ao meu próprio orgulho. Um relâmpago seguido de um forte trovão cortava os céus. Garcia encurtava na mesma hora. Ele batia com um direto e Kibo desviava a tempo, mas fazia isso lançando um direto. Garcia também desviava e Ryusei pensava: parece uma troca de golpes invisíveis. Ali, o Garcia deu um pisão, eu pude ver. Vai vir um chute baixo agora. O chute baixo explodia na perna de Kibo e Ryusei pensava:
Droga, eu não pude ver, mesmo sabendo o que iria acontecer. O impacto e o poder destrutivo de um martelo de ferro descerido em uma velocidade que o olho humano não consegue acompanhar. Esse é o chute baixo que arrancou a perna do Sr. Sonou. Mas espera, que merda é essa que tá acontecendo ali? O Kibo bloqueou. O quão forte a perna de Kibo precisa ser para bloquear com o joelho uma perna que quebra a perna do seu oponente? Que absurdo! Ele foi pra ofensiva mesmo defendendo. Kibo girava e lançava um pisão no peito. O coração de Garcia sentia o impacto e Ryusei pensava. O Garcia, que mal podia ser visto, simplesmente parou de se mover agora. Nessa hora podíamos ver o Kaishuken de Sonou explodindo no peito de Garcia. Em seguida, Ryusei pensava. O corpo do Garcia até caiu. Esse ataque funcionou. Entrávamos no flashback, onde Kiryu dizia: Sonou, se você decidir usar o Kaishuken, o G28 deve ativar a explosão no coração. Sonou amenizava. Eu estou confiante. Sei que posso fazer isso sem usar essa técnica. Kiryu alertava. Se você morrer, isso significa que você é fraco. Mas se você não morrer e lançar o Kaishuken nele, as mutações levarão a uma evolução significativa da resistência de Garcia. Sonou questionava. Você está dizendo que se ele sobreviver ao Kaishuken, isso levará a um coração evoluído? Kiryu respondia. Sonou, o G28 é o mutante mais forte, o supremo e único, a arma humana perfeita. Se ele sobreviver ao Kaishuken, eu vou querer o coração dele. Sonou questionava. Kiryu, o que você está pretendendo fazer? Kiryu respondia. Ora, eu quero ser o Garcia. De volta ao presente, Garcia fazia guarda e Kibo pensava. Não, eu vou manter minha posição. Garcia não é afetado pelo Kaishuken. Ele realmente tem um coração aprimorado. Kibo questionava. Ei, Garcia, será que você realmente é mais forte que o Garcia anterior, como dizem por aí? Nos era mostrado, o navio balançando bastante graças à tempestade, e indo para fora, estava Quinty que questionava. Secretário Baishi, é perigoso demais. Vamos voltar e assistir a luta lá dentro. O Baishi respondia. Até parece. Essa tempestade não é nada demais. Eu quero ver de perto. Quinty absorvia aquelas palavras e íamos para Ryusei que divagava. O Garcia desceria um golpe massivo, como de um falcão. Mesmo após receber o poderoso chute do Kishi Miyazawa, não teve dano algum no coração dele. Então era mentira que todos que carregam o gênero Kiryu têm um problema no coração? No combate, Garcia e Kibo se encaravam bem confiantes e de repente, ambos desapareciam de onde estavam e o narrador dizia enquanto gotas de chuva paravam. As imagens a seguir é como uma câmera lenta para capturar altíssimas velocidades. Garcia acertava as costelas de Kibo, que sentia dor e pensava. Este é o chute médio que rompeu os órgãos internos do Galliard no passado e o deixou incapacitado. Nos era mostrado uma fratura na costela e Ryusei pensava. Esse chute médio mortal acertou diretamente as costelas de Kibo, que já estavam lesionadas. Mas o quê? Ele agarrou a perna do Garcia? Kibo pisava firme no chão, erguia a palma e batia. Novamente o alvo era o coração e Ryusei pensava. Aí está, é um rachincho. Um rachincho para o coração. É o original. O verdadeiro rachincho do Nadashinkage. Está em um nível completamente do rachincho que eu uso. Parada cardíaca com um único golpe. É isso que esse ataque faz. Os movimentos do Garcia cessaram completamente. De repente, Garcia olhava nos olhos de Kibo, que se surpreendia, e Ryusei pensava. Não, ele ainda está consciente. Voltávamos para o flashback da conversa entre Kiryu e Sonou, e esse último questionava. O que você quer dizer com querer ser o Garcia? Você quer um coração evoluído e resistente? Enquanto tocava seu piano, Kiryu respondia. Às vezes o meu também para. Eu também tenho a condição explosão do coração. Voltávamos para o presente, onde Ryusei via aquilo e pensava. Eu entendi, foi uma troca. O Kibo aceitou o chute para acertar o coração. Capturou o chute médio mortal que rompe os órgãos internos e interceptou com um rachincho para parar o coração. Mas quem está mais danificado? O Kibo já estava com as costelas machucadas antes da luta. Nessa hora, Kibo se afastava e Ryusei continuava pensando. O Kishi recuou. Com certeza é um ferimento do lado esquerdo. Ele tá até com a mão na região. Nessa hora, Kibo via algo vindo, as gotas de chuva paravam diante de tamanha velocidade de aceleração e o chute de Garcia chegava. Kibo desviava a tempo e Ryusei pensava. Eu não pude ver, mas pelo som foi um chute sólido, pesado e poderoso. Mas o Kibo percebeu a tempo. Mas claramente ele não está se movendo rápido o suficiente. Com uma costela quebrada, até respirar deveria causar dor. Como diabos ele vai lutar? Mais um golpe no mesmo lugar e... Espera, mas o que é isso?
Ele tá provocando o Garcia para atingir o lado esquerdo ferido, é isso? Garcia arregalava seus olhos ao ver a provocação e encurtava. Num instante, algo chegava na frente de Kibo e o mesmo desviava de um cruzado, em seguida de um direto. Kibo ia para a lateral, Garcia prontamente encurtava carregando um chute e Ryusei pensava. Aí está, lá vem o chute médio mortal vindo da direita. O Kibo foi acertado. Não, melhor. Foi o que sua imagem residual deixou a gente acreditar. Kibo saltava indo para as sombras e entrávamos no flashback de novo, onde Sonou questionava. Kiryu, você tem a explosão de coração? Quem acreditaria em algo tão absurdo? Kiryu respondia. Eu não contei a ninguém. A primeira vez que meu coração quase explodiu foi quando eu tinha 17 anos. Veio de repente, com muita dor. E ainda me lembro daquele horror. Algumas pessoas se referiam a mim como um monstro dos monstros. Mas sempre fui eu, que foi seguido pelo ceifador da morte nas próprias costas. Sonou questionava. Você está dizendo do Kaishuken que eu usei em você, não está? Mas você ainda está vivo, correto? Kiryu respondia. Ah, sim! Eu usei muito o estilo Nadashinkage depois. Para salvar o ponto vital, um pequeno furo poderia ser feito para interromper a ruptura imediatamente. No entanto, é um ponto extremamente perigoso, onde até um desvio de 1 milímetro pode levar diretamente à morte. É por isso que eu sempre mantenho uma agulha na fivela do meu cinto. Muitos pensam que essas agulhas são uma arma, mas não é uma arma. É a agulha que está me mantendo vivo. Mas eu ainda não superei a explosão de coração, então está na hora de acabar com isso. Sonou questionava prontamente. Você está falando sério em considerar um transplante de coração do Garcia? Kiryu respondia. Ah, não, acho que me expressei mal. Não sou eu quem vai receber o transplante. Eu tenho uma filha, o nome dela é Yuki. Ela é a minha única filha e ela tem a condição explosão de coração. Sonou questionava. Você não pode fazer algo pela garota com a sua agulha também? Kiryu respondia. O ponto varia de um indivíduo para o outro. Se errar nem que seja por 1 milímetro é o fim. E mesmo que você consiga acertar o ponto, isso é apenas uma medida temporária para aliviar o problema. Explosões de dor e medo vêm na sequência. Sonou alertava. Isso não significa que o Garcia seja o doador correto. Kiryu dizia. Sonou, eu não tenho amor pelo Garcia. Se eu não conseguir amar o Garcia original, como eu poderia amar uma cópia dele? A Yuki é minha única filha. Eu quero salvar a vida dela. Sonou questionava. Esse é o seu estilo, né? Dar provocações aos homens e amor às mulheres. Com uma foto de Yuki em mãos, Kiryu respondia. Esse não é o caso. Essa garota é o meu futuro. Retornávamos para o presente, onde o petroleiro atravessava o mar tempestuoso ao som de trovões e lá dentro Kibo desviava de um chute deixando uma imagem residual. Ele aparecia nas costas e Ryusei pensava naquela fração de segundo. O chute mortal no meio do abdômen ferido. Faça o oponente atacar após imagem e pegue as costas dele. Essa é uma das técnicas do Yugen Shinkage, o Morokei. O Sr. Seiko falou dela pra mim. Foi por isso que você fez ele atacar as costelas, Kibo? Kibo acelerava e acertava um chute em Garcia enquanto Ryusei pensava. Eu não pude ver o movimento, mas um chute alto poderosíssimo atingiu Garcia na parte de trás da cabeça. Mesmo sendo acertado em cheio, Garcia ia brevemente para o lado olhando para Kibo, firmava seu pé no chão molhado e entrava com sua direita. Kibo se surpreendia e recebia-o direto na direção do seu rosto. Ele bloqueava e Ryusei pensava enquanto Kibo se arrastava pelo chão molhado. Ele bloqueou, mas todo o corpo dele foi lançado junto com a guarda. Íamos para os outros 2 espectadores, onde o Baishi comentava surpreso. O chute de Kibo definitivamente deveria ter acertado, mas Garcia não sofreu dano algum. Vinci sorria e explicava. O coração do G28 não é a única coisa forte nele. Ossos fortes, pele forte, músculos fortes, órgãos fortes. Tudo nele é forte, cada parte dele. O G28 é o mutante fisicamente mais avançado entre todos os clones de Garcia. Kishi Miyazawa é um mestre do Nadashinkage e do Yugen Shinkage, mas ainda é uma arte marcial feita para lutar contra humanos. Usar técnicas secretas ou especiais não passa de uma brincadeira de criança diante do G28. Estamos falando de um super mutante, uma superioridade física que subjugará qualquer técnica. Nessa hora podíamos ver um helicóptero cortando os céus e chegando no petroleiro. O Baishi via aquilo e questionava. Mas o que é esse helicóptero aparecendo no meio dessa tempestade? Podíamos ver Seiko Miyazawa dentro do helicóptero. Ele colocava os olhos na luta entre Kibo e Garcia. Kibo e Ryusei percebiam de quem se tratava, e o helicóptero ia descendo, desacelerando até parar.
Yubaishi via que se tratava de Seiko e o mesmo dizia com Ma ao seu lado: Kishi, você deve parar o carnaval de sangue. O Sr. Mao Embaô pediu ao tio dele, um alto oficial do partido, para te matar. Ganhando ou perdendo contra Garcia, eles vão te atacar. E aqui, galera, uma correção. Recentemente teve uma tradução que dizia que Yubaishi era o pai do Ma, e eu traduzi isso sem conferir. Mas tudo indica que o correto é que Yubaishi é o tio dele mesmo. Eu não consegui confirmar essa informação, mas fica o aviso pra vocês. Dito isso, vamos continuar. Kibo respondia confiante: eu sei disso. Eu também sei que o cano de um soldado escondido está apontado para mim, não pro Garcia. Podíamos ver vários soldados com os rifles apontados e mais distante um sniper. Kibo continuava dizendo: o Dr. Quint está tentando vender a tecnologia de clonagem do Garcia para os chineses. Os chineses estão usando a tecnologia de clonagem para criar uma arma humana. Todos eles estão trabalhando para a mesma agenda suja. Mas nós não começamos esse carnaval de sangue pensando em um bando de idiotas. Nós não temos escolha a não ser ir até onde for necessário. Otton repreendia: pare com essa loucura, Kishi. Como você pretende lutar contra alguém que venceu Sonou estando ferido? Sem dar bola para a conversa, Garcia avançava e golpeava com a esquerda. Kibo bloqueava tempo. E a direita chegava na sequência, porém ele também lidava com ela. Em seguida, investia nas pernas e quedava. Garcia se chocava e Kibo pegava numa torção de tornozelo. O G28 se erguia tentando se reposicionar, mas Kibo transicionava para uma torção de joelho. Os ligamentos de Garcia rangiam e Kibo comentava: Garcia, eu sei que você está com dor e não vai desistir, então chega de brincar, eu vou destruir tudo e colocar um fim nisso. A torção acontecia e Ryusei pensava: a articulação do joelho do Garcia foi torcida em uma direção impossível. Mas o Garcia não está se abalando. Pelo contrário, a parte superior do corpo dele está se dobrando em uma direção impossível, enquanto a articulação do joelho permanece travada. Mas que merda é essa? Como zumbi, Garcia se erguia torcendo seu corpo e Kibo pensava em choque. Isso é o controle ósseo do Garcia. Garcia batia com força total e a mente de Kibo ficava na escuridão. Em seguida entrávamos no flashback, onde Kiryu, supostamente após ter morrido, questionava em um dispositivo gravado: Kishi, como foi a sensação de me matar? Kibo respondia: Kiryu, você armou uma cilada pra mim. A gravação continuava: eu disse que viveria através de você, para sempre, depois que você me matasse. Meus parabéns, Kishi. Você agora conquistou a medalha do mal. Kibo dizia frustrado: você só pode estar brincando comigo, né? Kiryu continuava: tenha consciência de que você é mal. Viver como mal significa destruir a ética e a moral, cheias de hipocrisia e engano, e encarar o próprio coração com sinceridade. Kibo retrucava: até parece. Viver como mal é ser egoísta, arrogante, com uma lógica incompreensível. Kiryu continuava: a bondade que não conhece o mal não é verdadeiramente boa. Algumas vidas só podem ser salvas ao se tornar mal. Kishi, muito em breve Garcia nascerá como o G28, mas ele é apenas uma arma humana e será descartado imediatamente. É um destino triste. Kishi, eu quero que você lute contra o Garcia mais uma vez. Quero que você use seus contatos do submundo e seu dinheiro para criar um evento. Precisamos que você salve o Garcia. As pessoas nascem boas e crescem para se tornarem más. De volta ao presente, Ryusei pensava: ele estava preso numa torção e conseguiu golpear com força total. Será o fim? Otton pensava: ele chutou de baixo para cima o queixo de Garcia e reduziu o dano pela metade. Nos era mostrado: Kibo havia de fato feito aquilo e com o punho na sua cara, ele dizia confiante: eu consigo prever alguns dos seus movimentos. Esta é a primeira vez que você luta contra mim, mas é a segunda vez que luto contra você. Kibo passava a perna e torcia o braço. Surpreso, Ryusei pensava: ei, mas o que é isso? Essa técnica é... Entrávamos num flashback em Washington DC, nos Estados Unidos da América, mais especificamente na mansão do secretário McMullen, antigo general do exército norte-americano. Lá ele dizia: nunca imaginei que teria a chance de conversar com você assim. Você gostaria de uma limonada? Meu neto fez isso pra caridade. Kibo ignorava e McMullen continuava dizendo: eu sei que o Dr. Gilmour e seu assistente Quint estão tentando vender a tecnologia de clonagem do G28 para o governo. Eu mandei se livrarem dele e colocá-lo no estoque de órgãos. Aqui, olha essa foto, esse aqui é o meu neto. Menino adorável, não? Puxou para a mãe dele. Bem, enfim,
Em breve vou me aposentar em definitivo dos meus serviços para o exército e viver uma vida tranquila com os meus netos. Eu não quero que o G28 venha a público agora e seja massacrado por políticos e pela mídia. Kibo dizia: você sempre me diz o que fazer e nunca suja as próprias mãos, hein, secretário McMullen? McMullen questionava: então você tem certeza de que o G28 estará no Carnaval de Sangue? Kibo respondia: sim, eu sou o organizador. Eu já falei com o Dr. Quint, também haverá oficiais chineses lá. McMullen questionava: certo, então o que você quer que eu faça? Kibo respondia: eu quero que você me prometa uma coisa. Eu quero que você me prometa que não vai encostar um dedo no Garcia até depois do Carnaval de Sangue. McMullen questionava: ora, Kibo, você ao menos vai cuidar do G28? Kibo encarava e pensava na frase de Kiryu: algumas vidas só podem ser salvas sendo más, mas eu não vou matá-lo. Você vai lutar com o Garcia para mantê-lo vivo. Kibo respondia: sim, eu vou matar ele. McMullen sorria e dizia: certo, então eu prometo. Mas eu tenho uma pergunta. Você realmente matou o monstro dos monstros? Kibo questionava. E se eu matei? McMullen respondia animado: ah, mas então eu vou te dar uma medalha. Mas enfim, se não quer responder, está tudo bem. Kibo, apenas certifique-se de matar o G28. Kibo alertava: secretário McMullen, eu não confio em você. McMullen dizia: mas eu confio em você. Você matou o Kiryu, um grande problema para a América. Então agora é um verdadeiro amigo nosso. Claro que eu confio em você e estou contando com você. Ainda assim, se você trair a minha confiança, ouso dizer, eu não vou me redimir apenas com sua vida. Kibo questionava: está me ameaçando? Acha que pode fazer assim como fez com o desaparecimento repentino do Dr. Gilmour? McMullen se surpreendia com aquela informação e disfarçava dizendo: McMullen, né? Olha, eu me pergunto para onde ele foi. Eu também estou preocupado com ele. Se um assassinato fosse cometido por um indivíduo, o corpo seria encontrado imediatamente. Mas se foi feito por um profissional, de forma organizada ou quem sabe pelo governo, o corpo nunca apareceria. Nessa hora podíamos ver um corpo enfaixado e com peso amarrado nos pés, afundando no mar. E McMullen finalizava: o mar deve ser muito frio no inverno. Voltávamos para o presente, onde o petroleiro enfrentava a árdua tempestade e Kibo estrangulava exclamando: estilo Nadashinkage, estrangulamento da Piton. O Baishi comentava surpreso: oh, o quê? O G28 foi completamente parado. E o Sei questionava surpreso: mas que técnica é essa? Otton olhava surpreso e pensava: o estrangulamento da Piton, imobilização extrema do braço, ombro, pescoço e calcanhar ao mesmo tempo. Garcia será capaz de escapar dessa técnica articular complexa do estilo Nadashinkage? Íamos para Ryusei, que pensava: o corpo do Garcia está sendo estrangulado ao limite extremo. Nessa posição ele pode deslocar e quebrar os ossos, ou estrangulá-lo comprimindo a artéria carótida. Quanto mais o Garcia tentar escapar, mais fraco ele vai ficar. Que raios de finalização é essa? Próximo dali, o Baishi questionava: ei, o que está acontecendo aqui? Por que o G28 não reage? Dr. Quint olhava preocupado e na mesma hora, Otton percebia algo. Eram os ossos dos ombros, pescoço e crânio que começavam a estalar. Garcia se autodeslocava para tentar sair daquilo e Yusei pensava: o que? O pescoço e os braços do Garcia estão dobrando em ângulos impossíveis. Isso está muito além dos limites das articulações humanas. Será que esse também é o controle ósseo? Não, é algo além. Garcia deslocava seu cotovelo, passava por trás da cabeça de Kibo e segurava a própria mão. Confuso, Ryusei pensava: o Garcia pegou o Kibo numa trava. O Dr. Quint pontuava: o G28 pode maximizar a amplitude de movimento de qualquer articulação do seu corpo. Isso é algo que o Garcia original já tinha, algo que chamamos de um terceiro músculo, uma condição extremamente rara, ativada em indivíduos únicos. Kishi Miyazawa, que havia revertido a chave, está sendo colocado em uma técnica articular a partir de uma posição impossível. Ele se prendeu na própria armadilha. Nessa hora podíamos ver que era Garcia quem estrangulava Kibo, galera, mas o mesmo olhava tudo bem friamente, como se não estivesse sofrendo nas mãos de Garcia. Então Otton aconselhava: Kishi, você já sabe o que fazer. Solte a trava da perna, abaixe seu corpo usando a cabeça como eixo. Na mesma hora, Kibo assim fazia. Ele girava o corpo saindo, usava a cabeça como eixo e se reposicionava. Então Quint se surpreendia. Kibo se preparava mostrando um olhar bem sério e Ryusei pensava: mas que luta incrível!
Tanto quem aplica a técnica quanto quem a recebe estão além do nível humano. Nessa hora, Ma aconselhava: Tio, por favor, se apresse e mate o Kibo. E você me solta. Otton firmava seus dedos na clavícula e apertava. Ma sentia muita dor e o Baishi dizia: quanto tempo ele leva para derrotar o Kibo? Esse é o nível de habilidade do G28? Você disse que Kibo perderia. Quinch respondia: não, se acalme. Kibo ouvia aquilo e provocava: Ei, eu já disse pra vocês não se empolgarem ou vão se meter em problemas. Eu não vou perder isso daqui. Fora que outra superpotência está observando muito de perto os movimentos suspeitos da China, tá? O Baishi arregalava os olhos e dizia: O quê? Os Estados Unidos? O Dr. Quinch comentava suando frio: Não, sem chances. O satélite militar norte-americano? Nessa hora, íamos para um avião militar em cima das nuvens. Lá da sala de comando diziam: Alvo identificado, estamos dentro do alcance. Nenhuma anomalia à vista, continuem a vigilância. Equipe de análise de imagem, por favor, ampliem o zoom. Estamos aguardando a permissão para atacar. Câmbio desligo, senhor. Vendo por um tablet em sua mansão, McMullen fumava um charuto e dizia: Ainda não. Vamos matá-los quando terminarmos com o Kibo e o G28. Bem, não importa também quem vença ou quem perca. Vamos apagar todos de uma só vez, como um desligar de tela. De volta ao navio petroleiro, Garcia ia esgueirando o Kibo e Quinch questionava impaciente: Garcia, o que está fazendo? Elimine o Kibo rápido e de forma eficiente. Na mesma hora, Garcia pisava e chutava com a outra perna, galera. Porém, Kibo subia a guarda e pensava: Está vindo. O chute que conecta com uma velocidade, precisão e força que não podem ser defendidas mesmo que você veja ele vindo. Mesmo falando isso, galera, Kibo conseguia bloquear e continuava pensando ao bater contra os ferros de apoio. O chute que esmaga ossos do braço usado para bloquear. Agora veio uma onda de golpes do Garcia. Mas mesmo encurralado, eu estou muito bem. Otton comentava: Kibo, você sabe o que fazer. Mesmo que você abandone sua defesa, não deve ter medo, não deve hesitar. Kibo juntava as mãos como numa oração e Otton alertava: Agora vem. O punho de Bodhisattva. Garcia carregava um direto e batia, mas Kibo usava o deslizamento de bala e negava o dano. Em seguida, Otton comentava: Não se abale diante da morte. Ore com compaixão e aceite isso com todo o seu ser. Este é um estado de Buda. Saia do físico e entre num estado espiritual. Punhos desesperados estão caindo no reino da morte. E então, voltando à vida novamente. Kibo fechava levemente as mãos, interligava os dedos e batia. Garcia se surpreendia e Kibo exclamava: Estilo Nadashinkage, punho de Bodhisattva. Como narrador, Ryusei começava a contar nessa hora: O segredo mais bem guardado do estilo Nadashinkage, o punho de Bodhisattva. Use o deslizamento de bala para parar o golpe do inimigo e, usando a própria força dele, interceptá-lo com o punho de Bodhisattva. Sem sequer piscar, eu testemunhei a combinação suprema das técnicas do Nadashinkage. Ninguém jamais foi atingido por essa técnica e permaneceu de pé. Nem mesmo os monstros são exceção. Quando não há dor nem ódio, e você e o outro estão em um estado de vazio, o Bodhisattva se manifesta e penetra profundamente o corpo. O Kishi Miyazawa é definitivamente o mais forte dessa luta. A arma humana Garcia estava caindo de joelhos, e isso ficou gravado nas minhas retinas. Garcia ficava duro no chão e Kibo dizia: Acabou. Ryusei contava: Naquele momento eu fiquei completamente fascinado por Kishi Miyazawa. Acredito que foi ali que tudo começou. O Baishi comentava: Eu não posso acreditar. O estúpido do G28 foi derrotado. Que se danem. Vamos, matem todos. Otton pegava Ma pelo cabelo, colocava ele na frente das armas e Ma dizia: Não, espere, tio. Espere, por favor. Não mandem atirar. Vai acertar em mim. Nessa hora, um batimento cardíaco ecoava e Ryusei contava como narrador. Mas Garcia também era um que podia ser considerado o mais forte. Kibo olhava para trás surpreso e via Garcia de pé. Ele encurtava pegando Kibo de costas e acertava um soco em cheio no rosto. E Ryusei continuava contando como narrador. Mas um instante depois, Kishi Miyazawa estava deitado, surpreendido por um soco com força total de Garcia. Naquele momento, impulsivamente gritando em plenos pulmões, eu decidi correr na direção do Garcia. Na mesma hora, Otton aconselhava: Ryusei, pare! Não faça isso! Garcia olhava para o garoto e Ryusei contava do futuro. Foi então que, num instante, tudo ficou coberto de escuridão. Nos era mostrado Garcia enfiando o dedo no olho de Ryusei e ele continuava contando: Eu era um lutador do carnaval de sangue. Eu estava pronto e qualificado para lutar. Mas não, eu queria fazer aquilo com o cara errado. Garcia era frio, forte demais, além da minha imaginação.
Com a mesma calma de quem afasta uma mosca irritante, ele enfiou o dedo no meu olho, como se estivesse apenas tentando se livrar de mim. Então, arrancou o globo ocular. O olho caía no chão. Quint e Ubaishi se surpreendiam, e Ryusei continuava contando. Naquela hora eu me senti fraco, ingênuo, e eu sentia a diferença patética e esmagadora entre nossas habilidades e forças. Ryusei caía gritando de dor. Sonou que estava na área hospitalar pressentia algo, se levantava, removia seus equipamentos e retornávamos para Otto, que dava um toquinho no pescoço de Ma, o desmaiava e o deixava no chão. Em seguida corria até o garoto e, vendo aquilo via satélite, McMullen comentava: "Ah, eu sabia! Kibo não conseguiria derrotar um monstro. Muito bem. Podem atacar o petroleiro." Um oficial questionava: "Mas senhor, mesmo sendo em mar aberto, não seria um problema diplomático matar um oficial chinês?" McMullen respondia ordenando: "Que se dane a China! Lancem o Hellfire em todos eles! Junto com esse navio, todos devem afundar em destruição pro fundo do mar." O oficial respondia: "Entendido, secretário McMullen. Permissão concedida para a equipe de pilotos iniciar o ataque." Do avião militar diziam: "Descendo para 15 mil pés. Armas preparadas, campo de visão limpo. Neutralizar o alvo, aguardando autorização." Colocavam a mira em Kibo, só que nessa hora, galera, íamos para McMullen, que recebia uma mão no seu ombro. Ele gelava, e aquele ser dizia saindo da escuridão: Não, espere. Isso ainda não acabou. A história está prestes a ficar interessante agora." Podíamos ver Kibo se erguendo. Ele encarava Garcia friamente e dizia: "Garcia, eu realmente não queria ter que te matar 2 vezes. Durante esse tempo, eu estive tentando pensar em uma maneira de te salvar. Mas parece que isso não é mais possível. Lamento dizer, mas a contagem regressiva para sua morte começou." Como um objeto inanimado, Garcia nem esboçava reações. Otto mantinha-se quieto, sem se envolver na decisão do seu filho, e ele pensava: "Talvez isso não seja necessário, Kishi." A marca no peito dele mudou de um Bodhisattva para uma flor de lótus. Ryusei voltava a contar como narrador: "Eu me pergunto, por que eu fui atrás do Garcia quando Kishi Miyazawa foi atingido? Até hoje eu não sei a resposta certa para isso. Eu estava com um emocional abalado e meu corpo se moveu sozinho. Talvez eu tenha sentido que algo que eu valorizava fora destruído, mas o custo para minha empolgação foi alto demais. Talvez tenha sido uma punição por um fraco ousar desafiar o mais forte para um confronto." Na sequência, Kibo dizia diante de Garcia: "É chegada a sua hora, Garcia. Você tomou um Kaishuken de Sonou, um Hashinshu meu. Além disso, o punho de Bodhisattva agora. O estilo Nadashinkage levou seu coração à exaustão. O Bodhisattva de Lotus é um sinal de que a chama da vida está se apagando em você." Garcia absorvia aquelas palavras e Kibo continuava dizendo: "Você mesmo sabe melhor do que ninguém que seu coração está prestes a se romper. Se você fosse o verdadeiro você, deveria ter sido capaz de me lançar acima das nuvens com apenas um direto de direita." Nessa hora o Dr. Quint entrava na conversa dizendo: "Ah, até parece. É você quem está no limite de sua força física e mal consegue ficar de pé." Kibo respondia: "De fato eu estou exausto, mas ainda assim, eu estou bem melhor do que o Garcia." Quint alertava: "Olha, não tem sentido. Suas palavras não condizem com a realidade. O Garcia e você são equivalentes. Quer saber? Ele quer fazer a gente perder tempo. Vamos, G28. Acabe com o Kibo." Garcia encurtava para atacar, mas Kibo respondia com um chute baixo de encontro. Garcia caía no chão com a pancada, e o Ubaishi questionava: "O quê? Mas eles não estavam equivalentes?" "O G28 caiu no chão com um único chute baixo." Kibo respondia: "Eu já disse, a brincadeira acabou. Eu quebrei a fíbula do Garcia por meio do meu bloqueio de joelho mais cedo na luta. Além disso, os ligamentos do joelho devem ter sido danificados por causa da hiperextensão. Um homem comum já estaria em agonia agora. Com tanta dor, ele se contorceria ou até desmaiaria. Mas ainda assim, sabemos que o Garcia vai se levantar como se nada tivesse acontecido. Vocês desumanizaram um humano para interesses próprios, e isso eu não vou perdoar." Garcia se erguia e Kibo pensava: "No fim das contas, eu sei que você não vai parar até morrer." Kibo dizia: "Eu imagino como você pensa. Se é que pensa como nós, Garcia. Eu sei que eu tenho que fazer isso. Eu sei." Nessa hora, alguém grande aparecia atrás de um atirador e golpeava. Em seguida, o outro era chutado, e ambos caíam nocauteados. O Ubaishi escutava aquilo e questionava: "Mas o que? O que é isso? Minha unidade de elite das forças de segurança pública."
Otton olhava para a direção e via seu irmão, Sonou Miyazawa, mesmo pós-leito hospitalar, em volta dos militares nocauteados. Sonou, que estava enfaixado e em péssimo estado, respirava ofegante. Ele vinha pela chuva na direção do seu irmão, que questionava. Sonou, o que aconteceu com sua perna? Sonou respondia. Não precisa se preocupar com isso agora, Seiko. É mais importante que eu veja como esses dois vão lutar. E o Sei ouvia aquilo e pensava. Eu não vou desmaiar. Mesmo com um olho, eu também quero ver a luta dos mais fortes. Kibo nessa hora alertava. Garcia, se prepare, eu vou atacar. Enquanto avançava com sua direita, Kibo pensava. A chama da vida arde com mais intensidade no momento em que se apaga. Garcia também golpeava com sua direita. Era mais rápido e batia primeiro. O golpe explodia na cara de Kibo, mas o mesmo galera nem piscava e dizia. Eu já disse, Garcia, já acabou. Kibo entrava com um chute baixo e acertava a perna. Um impacto bem forte ecoava e podíamos ver o osso saindo para fora da carne. Garcia finalmente esboçava uma cara de desespero. O Baishi e o Dr. Quint se surpreendiam. Sonou e Otton analisavam levemente surpresos, mas Garcia carregava a sua direita e Kibo pensava. Garcia, desista. Já basta pra você. Garcia acertava o rosto de Kibo em cheio, mas ele mesmo caía, galera. Kibo encarava com o rosto fumaciando e via Garcia se erguendo com o osso pra fora da panturrilha. Ele entrava em posição de luta e Kibo dizia. Não adianta. Seus golpes não funcionam mais. Eles apenas doem, nada demais. Kibo pensava. Eu sei que você não vai parar. Então o mínimo que podemos fazer é garantir que as pessoas que começaram a ver essa luta a vejam até seu fim. Se ao menos eu pudesse trazer você de volta, Garcia. Se ao menos eu pudesse te trazer de volta à vida. Garcia regalava os olhos, erguia seu braço para se defender e Ryusei comentava. Naquela hora, Kishi não precisou atacar, pois só havia Kishi Miyazawa naquele combate. Podíamos ver, galera, o peito de Garcia, em seguida seu coração, começando a desacelerar o batimento cardíaco. Íamos agora para o avião militar norte-americano, onde recebiam o comando em rádio. Equipe de controle, cancelem o ataque. Não sei o que está acontecendo, mas recebi ordens do secretário para cancelar o ataque. Respondiam. Entendido, vamos voltar para o modo de vigilância. Íamos para o McMullen, que estava assustado, pois um demônio pegava seu charuto e questionava. Você está fumando um Gorriba ano 1956. Não está? Isso é bem caro. O demônio dava um trago, ia até uma poltrona e dizia. Quanto tempo, McMullen? McMullen dizia suando frio. Mas... por que você não está morto? O que está fazendo aqui? Nos era mostrado Kiryu Miyazawa, e ele respondia. Você é um canalha e nem percebe isso, hein, McMullen? Demônios não morrem. A manifestação do Lotus Bodhisattva é um sinal da morte. Garcia ainda está vivo, mas sua morte já foi decretada por Kibo. Kibo colocava a mão no peito de Garcia, que sorria, e Kiryu continuava dizendo. Garcia nem sabe o que aconteceu. A vida dele é apenas lutar. Machucar qualquer um sem hesitação, sem ódio. Matar e morrer. Nessa hora, Kibo pensava. Garcia não é uma arma humana. Eu sei disso porque lutei pela vida dele. No final, o coração do Garcia tá ali. A alma dele ainda ressoa nessa casca. Nos era mostrado, galera, uma vela se apagando. Em seguida, Garcia caindo, pois Kibo usava outro punho de Bodhisattva. Em seguida, retornávamos para Kiryu, que dizia. Eu vim até aqui quando seu adorável neto e sua nora não estavam. McMullen alertava. Isso não importa, tem guardas e seguranças armados guardando esta mansão. Kiryu questionava. Guardando? Não, eu não sei sobre isso. Mas eu vi algumas baratas bem grandes de fato. Podíamos ver, galera, a segurança de McMullen morta e Kiryu continuava dizendo. Você fez muito por mim, McMullen. Quantas vezes você tentou me matar para encobrir a existência de Garcia em nome da Agência M? Você tentou me matar de todas as formas imagináveis. Atiradores de elite, envenenamento, explosões. Eu até perdi as contas, você se lembra? Mas graças a você, eu nunca fiquei entediado. Mas o que eu não pude tolerar foi a agente feminina que você enviou até mim como isca sedutora. Ela era uma boa mulher. Você tentar me matar sempre foi divertido até esse dia. Cansei de entrar no seu jogo de assassinatos agora. Está ficando cansativo lidar com assassinos o tempo todo. Então eu decidi experimentar morrer uma vez. McMullen dizia, eu sabia que você estava andando com Kibo. Kiryu dizia, Kishi me matou uma vez.
e matou Garcia 2 vezes. McMullen, às vezes é bom morrer. Bom, isso já acabou. Nos era mostrado Kibo diante do corpo de Garcia. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Lutão absurdo que ficou claro, galera, que o Garcia é extremamente forte, mas ainda não está no nível de Kibo. Pelo menos essa foi minha interpretação. Comentem aí o que vocês acharam, se curtiram o vídeo, não saiam sem deixar um like, se inscrevam no canal se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos, é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.